Teste. Boa noite, irmãos. Ao Senhor, a todos. Amém? Estão me ouvindo bem? Amém. Amém. Vamos falar sobre a palavra de Deus nessa noite. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo 3, 16 e ao 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Versículo bastante conhecido, esse versículo que fala da palavra de Deus, também conhecido como Bíblia, Escritura Sagrada. Nós temos que ser gratos pela palavra de Deus, palavra que Ele nos deixou. Muitas pessoas sacrificaram suas vidas para que a gente tivesse esse livro que a gente tem hoje, tanto no Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Ao longo da história, tentaram destruir essa palavra, tentaram cancelar, tacar fogo, fazer de tudo para que ela não prevalecesse. Mas Deus, em sua providência, Deus cuidou dela, para que a gente pudesse ter hoje essa palavra, e a gente pudesse ter esperança para o nosso futuro. Amém? Esse versículo que a gente leu faz parte de um trecho maior, que é o livro de Timóteo. Timóteo foi um servo do Senhor. Ele foi um missionário, discípulo de Paulo, que foi usado por Deus para levar o evangelho a muitos lugares. E quando Timóteo recebeu essa palavra, a igreja estava sofrendo uma sérias dificuldades, E em 2 Timóteo aqui, Paulo estava próximo de perder a sua vida. Ele já havia sido preso, várias vezes. Aqui ele já estava numa segunda prisão e estava a ponto de realmente ser oferecido como sacrifício diante de Deus, como ele diz, E ele exorta a Timóteo para que Timóteo permanecesse na palavra de Deus, permanecesse levando a verdade do Evangelho que ele tinha aprendido de Paulo, que tinha aprendido dos apóstolos de Jesus, para continuar levando essa mensagem. Então, nessa noite nós vamos ver um pouco sobre isso. O que é a doutrina da Escritura inspirada por Deus? O que é isso? O que é doutrina? É um ensino que diz que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Às vezes a gente fala, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que a gente nunca parou para pensar o porquê daquilo. A gente fala meio que da boca para fora, a gente fala, eu acredito. Mas eu gostaria de compartilhar com você nessa noite algumas informações, para que a gente tenha certeza disso, não só para os dias de hoje, mas para os dias futuros. Abra comigo também, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21, diz assim: Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la,
como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, ela foi soprada por Deus para os homens que Ele escolheu, e eles tiveram essa missão de registrar o que foi passado para eles e entregar para nós hoje. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz assim: disse Deus, haja luz e houve luz. Deus, desde o princípio, quis se revelar a nós dessa maneira. Eu e você, fomos feitos parecidos com Deus. Amém? Nós somos parecidos com Deus, não é Deus parecido com a gente. Amém? Então, Deus fala, você entende isso? Deus fala, e Ele quis que a gente percebesse isso. A maneira como Ele quis ter uma interação com o homem é através da fala. É interessante isso, né? Deus não é um ser transcendente que a gente não consegue entender, uma força, algo inacessível. Claro que Ele é transcendente, Ele está acima de todas as coisas, está acima do tempo, mas Deus quer comunhão com a gente. E por isso aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Deus falou: disse Deus, haja luz e houve luz. Então o que Deus fez? A maneira como Deus atua é através da palavra dEle. Ele falou, né? E por nós sermos parte dEle, sermos semelhança dEle, foi essa forma escolhida por Ele para transmitir a sua vontade, seus planos e propósitos para o homem. Na época antes de Moisés, Deus falava diretamente a homens como Adão, Abraão. Embora falasse também diretamente com Moisés, Deus ordenou que ele escrevesse a revelação e a aliança que apresentaria a sua vontade para o seu povo. Lembra, né? Lá no Jardim do Éden, Deus falando com Adão, Deus falando com Eva, havia uma interação entre eles, né? Então, Deus falou com Adão, Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés, e para Moisés, Ele falou assim, abra lá em Êxodo 24, versículos 3 e 4, Moisés foi e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, unânime, todo o povo respondeu: faremos tudo o que o Senhor falou. Então, a primeira forma que Deus usou para falar com os homens foi diretamente, né? Ali, Adão ouvia a voz de Deus, só que depois eles pecaram contra o Senhor se afastou desse relacionamento com o homem. O homem não podia acessar a Deus por causa do seu pecado, essa rebeldia contra Deus. Mas depois Deus trouxe para Moisés, Deus se revelou lá naquele Monte Sinai. Deus mostrou a vontade dele, que ele queria para aquele povo fosse santo e pudesse ser o povo de Deus. E ele encarregou a Moisés para que Moisés anotasse aquilo que ficou conhecido como a lei. Moisés preservou essa revelação na Arca da Aliança. Versículo Êxodo 25, 16, nos mostra isso. E porás na arca o testemunho que te darei. O que estava ali guardado na Arca da Aliança era esse testemunho, o que Deus tinha ditado realmente. Deus tinha escrito numa pedra.
qual que era a vontade dele para o povo. Os 10 mandamentos que a gente lembra, é isso, é a vontade de Deus, que Deus tinha determinado para o povo. Deus esperava que o seu povo conhecesse Ele, entendesse e cumprisse a sua vontade. Em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 a 20, fala assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a conquistares, e habitando nela disseres, designarei para mim um rei, como fazem todas as nações ao meu redor. Certamente designarás como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Designarás um dos seus irmãos como rei sobre ti. Não poderás escolher um estrangeiro, um homem que não seja de teus irmãos. Mas ele não poderá acumular cavalos para si, nem fará voltar o povo ao Egito para conseguir mais cavalos. 18. Quando se assentar sobre o trono do seu reino, fará para si uma cópia desta lei, tirada do exemplar que está com os sacerdotes levitas, e a escreverá num livro. Ele o terá consigo, e o lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei, e os estatutos para cumprir. Isso era uma ordem que Deus tinha dado para o rei, para que ele observasse a palavra de Deus escrita, que tinha dado a Moisés, para que ele não se afastasse dela, porque se ele se afastasse, ele iria pecar, e iria levar o povo ao pecado. Por causa disso o povo seria amaldiçoado, e não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus era que eles vivessem em obediência, mas para viver em obediência, era preciso conhecer a lei de Deus e a palavra de Deus. Abacuque capítulo 2, versículo 2, também fala sobre isso. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. A vontade de Deus é que a instrução sobre Deus ficasse clara para todo mundo. Não podia haver dúvida. Tal coisa é errada, tal coisa é certa, tal coisa está na vontade de Deus, tal coisa não está. Deus queria que todos conhecessem a vontade dele de maneira clara. Então por isso que ele escreveu isso para Abacuque. Depois da época de Moisés, vieram os profetas e também os escritos, que são a literatura de sabedoria da Bíblia. E o povo reconheceu isso como cânon. O que é cânon? Talvez você já ouviu essa palavra. Significa regra, uma regra de vida. É o cânon. O cânon das escrituras é a regra que nós usamos como padrão para a nossa vida. E havia uma certa discussão entre os judeus sobre quais seriam os livros inspirados. Por exemplo, os saduceus, que Jesus fala sobre eles lá nos evangelhos, eles acreditavam somente que os 5 primeiros livros, de Gênesis a Deuteronômio, eram inspirados. Mas no primeiro século, na época de Jesus, a maioria dos judeus, eles concordavam que os livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, os profetas, Salmos, todo o Antigo Testamento que a gente conhece hoje, eles acreditavam que eram livros inspirados por Deus. E eles dividiam o Antigo Testamento em a lei, que seria os 5 primeiros livros, a Torá, os profetas, que era a maioria dos livros históricos, e os profetas maiores, profetas menores. O que eram os profetas maiores e os menores? Profetas maiores eram aqueles que tiveram uma escrita longa, como por exemplo Isaías. Os menores que tinham uma escrita curta, Não era porque o profeta era grande ou porque ele era grande de importância. E Jesus falou sobre isso lá em Lucas capítulo 24. Acompanhe comigo aí.
Lucas capítulo 24, versículos 44 a 47. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria, e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Nessa ocasião que Jesus falou isso, os seus apóstolos, os discípulos, os chegados dele, estavam andando com Jesus, não tinham percebido ainda quem ele era, quem era realmente Jesus. Porém, quando Jesus começou a explicar sobre a profecia da Bíblia que falava dele, os olhos deles foram abertos. Jesus mesmo abriu os olhos para que eles entendessem a profecia. Muitas vezes, as pessoas que não têm o Espírito de Deus, no mundo, que zombam da palavra de Deus quando a gente compartilha, é isso que acontece com elas. Elas não têm o Espírito Santo, por isso que elas não conseguem entender a palavra de Deus. Você já leu aquele versículo que diz assim: as coisas do Espírito são para aqueles que são espirituais. Por isso, quando a gente endurece o nosso coração e a gente resiste ao Espírito de Deus, a gente não consegue entender a palavra de Deus, e a gente julga que a Bíblia é difícil. Eu não vou gastar meu tempo estudando a palavra de Deus porque ela é difícil. Mas a primeira coisa para a gente entender a palavra de Deus, a gente precisa de humildade, reconhecer que nós não somos nada, reconhecer que nós somos carentes da misericórdia de Deus e precisamos da palavra dele. Amém? É a palavra de Deus que nos aponta o nosso destino. Se nós resistirmos a Deus, Jesus falou, já estamos condenados. Aquele que não crer já está condenado. Amém? Aquele que desacredita da palavra de Deus, que fala de Jesus, que não é verdade, já está condenado. Não há salvação para essa pessoa, a não ser que ela se arrependa e se prostre diante de Jesus, clame o sangue de Jesus. Amém? Então, Jesus falou isso nessa passagem para os discípulos e abriu entendimento para eles. Eles não tinham percebido que todo o Antigo Testamento falava de Jesus. Os profetas apontavam para um Messias, para um Salvador. Quem é esse Salvador? Era Jesus que estava ali, mostrando para eles: sou eu esse que vocês esperam. No Novo Testamento tem mais ou menos 300 referências do Antigo Testamento. Ou seja, os escritores do Novo Testamento, inspirados por Deus, eles faziam esse link com o Antigo Testamento. O Novo Testamento não é só ele importante. Às vezes, algumas pessoas têm esse entendimento: só preciso ler o Novo Testamento, o Antigo é antigo. Não, a Bíblia é necessária toda ela, toda completa. Amém? Toda a Bíblia é importante. E no Antigo Testamento, os 39 livros que compõem ele, haviam, na época no primeiro século, na época de Jesus, ali, outros 14 livros que alguns cristãos achavam que eram importantes, conhecidos como livros apócrifos. Mas o povo judeu não reconhecia eles como inspirados por Deus, e a igreja cristã também não. Esses livros, eles foram como que endossados, homologados, digamos assim, como partes do Antigo Testamento pela Igreja Católica, no Concílio de Trento, em 1564. E
formaram parte do Antigo Testamento. Se você pegar uma Bíblia católica, você vai ver isso. Tem alguns livros lá, por exemplo, Macabeus, que fazem parte do Antigo Testamento. Esses livros não são de todo ruins. Por exemplo, historicamente, o livro de Macabeus, a gente pode ler ele, nos mostra a história do povo de Deus que aconteceu entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde o povo de Deus teve um livramento grande, uma preservação do povo ali. Mas eles não são considerados inspirados pelo Espírito Santo. E o que aconteceu com o Novo Testamento? Como que o Novo Testamento foi formado? A história do reconhecimento do Novo Testamento que a gente tem hoje começou com o próprio acontecimento do Novo Testamento. Conforme estava acontecendo a história, o desenrolar dos acontecimentos lá em Atos, o apóstolo Pedro falou lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 15. Disse assim: considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que fazem todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Na época de Paulo, já havia pessoas que distorciam as escrituras para criarem novas doutrinas, que nós chamamos de falsas doutrinas. Paulo também chamava de falsas doutrinas. E já havia isso. Isso é importante a gente notar, estudar, porque é a maneira como Satanás atua hoje. Amém? Satanás trabalha dessa mesma maneira hoje. Nós que somos filhos de Deus, nós estamos fundamentados na verdade, que é a palavra de Deus. Só que Satanás, a maneira que ele usa, a estratégia dele é a mentira. E se nós não estivermos fundamentados na Bíblia, quisermos ter um outro fundamento, além da palavra de Deus, corremos sério risco de sermos enganados. Amém, irmãos? Nós não podemos abrir mão da palavra de Deus para dar ouvidos a outro evangelho. Isso os apóstolos deixam muito claro. O apóstolo Paulo falou isso. Ainda que um anjo, imagine só, ainda que um anjo venha e conte um outro evangelho além de esse que lhes trouxe, que ele seja amaldiçoado. Por isso é importante buscarmos a Deus, é importante orarmos. Muitas vezes queremos sobrenatural de Deus, mas não podemos nos afastar da verdade da palavra de Deus. Amém, irmãos? É sério isso. Pode te condenar ao lago de fogo se você brincar com isso. É sério. Então temos que levar a sério a palavra de Deus. Os primeiros cristãos, eles estavam cientes de que Deus estava lhe dando as escrituras adicionais. Quando os primeiros cristãos, eles se converteram, estavam ali, buscando, se reunindo nas casas, eles não tinham o Novo Testamento igual a gente tem hoje. Eles tinham o Antigo Testamento somente. Qual o livro eles tinham? Era o Antigo Testamento, os rolos dos profetas. Só que a diferença deles para o povo judeu primitivo, o anterior, é que eles entendiam que Jesus tinha se revelado. O Messias que os profetas falavam era Jesus. Só que Deus, pela graça dele,
foi usando os apóstolos, Pedro, Paulo, né, os demais apóstolos que temos, autores bíblicos. Deus usou eles para deixar a mensagem para a igreja que viria depois ao longo dos séculos. Os primeiros cristãos, eles estavam cientes que Deus estava lhes dando as escrituras adicionais. Que escrituras adicionais eram essas? Era o Novo Testamento que a gente tem hoje, né? E apesar da dificuldade de comunicação entre as igrejas, formou-se um consenso sobre os livros, começando pelos evangelhos. Lembra que quando no ano 70 de Cristo, depois de Cristo, houve a destruição do templo de Jerusalém. A igreja começou a ser perseguida e a comunicação entre a igreja ficou difícil, né? Não era como se o governo apoiasse, o governo estava perseguindo eles. Mas Deus, pela sua misericórdia, permitiu, né, que a palavra fosse sendo registrada, né, os evangelhos, Atos, as epístolas de Paulo, Hebreus, 1 Pedro, 1 João, 21 dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, eles eram amplamente aceitos, indicando um forte reconhecimento na vida das igrejas que esses livros haviam sido dados por Deus. Qual era o critério que uma escolha do livro como canônico ou palavra de Deus? Imagina só, pense comigo aí. A gente está lá na igreja primitiva. Estamos no ano 40 depois de Cristo, né? Estamos lá ali, naquele fogo da igreja primitiva, em oração. Como que os irmãos iam saber que o livro que Pedro escreveu ali era de Deus ou não, né? O primeiro critério que eles decidiram para fazer aquele livro que estavam apresentando como palavra de Deus, era a autoria. Tal livro veio do apóstolo mesmo? Tinha que ser. Não podia ser uma outra pessoa de fora que não teve nenhum contato com Jesus ali, junto com os discípulos, junto com os apóstolos. O primeiro critério que eles levavam muito a sério era se o livro tinha vindo dos apóstolos propriamente, da mão dos apóstolos, ou de Pedro, né, um dos que andaram com Jesus. Ou, se não for esse argumento, essa pessoa que escreveu tinha que ter a aprovação do apóstolo, tinha que ser um discípulo direto dos apóstolos, senão não valia, né? Então muita gente hoje, do mundo aí, que tira sarro de você, fala, você acredita na Bíblia, a Bíblia foi feita pela igreja católica, foi a igreja que fez, é humano que fez. Não foi assim fácil para reconhecer como palavra de Deus. Você entenda uma coisa, tinha que vir da mão dos apóstolos diretamente, tinha que ter sido escrito pelos apóstolos, ou alguém que eles tinham confiança total, né? E levou um tempo para que esse cânon do Novo Testamento fosse escrito, não foi imediatamente, assim, digamos, 10 anos, na verdade demorou mais que 400 anos para que o cânon que a gente conhece hoje, de Mateus até Apocalipse, fosse amplamente reconhecido, né, adotado como palavra de Deus. Foi o Irineu de Lyon, o primeiro a reconhecer o Novo Testamento como nós temos hoje, como palavra de Deus. Mas antes dessa época, antes desses 400 anos, as igrejas que existiam já estavam usando esses livros que nós conhecemos como palavra de Deus, como Timóteo, né, os evangelhos. Eles já usavam como palavra de Deus para abençoar as igrejas, para exortar. Então, continuando a pergunta, né, como que sabemos que o cânon é verdadeiro? Como sabemos que a palavra de Deus é verdadeira? O conteúdo dos livros, né? Uma confissão de fé
lá da Inglaterra, chama Confissão de Fé de Westminster, diz assim: a excelência do assunto, a eficácia da doutrina, a majestade do estilo, a harmonia de todas as partes e o objetivo do todo, que é dar glória a Deus, a sua plena revelação do único caminho de salvação de homens, as muitas outras excelências incomparáveis e a inteira perfeição dela, são argumentos pelos quais a Bíblia evidencia abundantemente que ela mesma é a palavra de Deus. Ou seja, o livro que estava sendo apresentado ali como palavra de Deus, não podia estar falando qualquer coisa, inventando historinhas, conto de fantasias. Tinha que realmente se submeter à verdade da palavra que tinha sido passada de boca a boca, de um para o outro. Amém? Então, esse era um critério. Como o segundo critério é o que eu tinha falado primeiro, né, que a autoridade apostólica tinha que vir direto de um apóstolo. E o terceiro, a igreja tinha que aceitar esse livro amplamente. Não podia haver dúvida que aquele livro era de Deus. A aceitação do livro pela igreja se é reconhecido histórica e amplamente e se parece conter a verdade de Deus. Todos esses critérios, eles foram úteis para os cristãos reconhecerem como um presente de Deus para eles. A afirmação da Igreja Católica Romana de que somente ela estabeleceu como autoridade o cânon por meio de sua autoridade investida em sua hierarquia, ignora o valor do testemunho das igrejas sobre o cânon. Ou seja, a Igreja Católica não foi ela que inventou a Bíblia. A Bíblia, o Novo Testamento que a gente tem hoje, foi formado muito antes do surgimento da Igreja Católica. Amém? Então, esse argumento, se te apresentarem, é um argumento furado. A Bíblia é anterior. É claro, é fato que as igrejas, as pequenas igrejas, né, que foram formadas, elas vieram antes do cânon. Né? As igrejas estavam sendo estabelecidas lá em Jerusalém, na Judéia, Samaria, todos os lados. Mas o cânon só aconteceu, as igrejas só aconteceram porque aconteceu a pregação da palavra. Em 1 Pedro 1,23, diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, as igrejas só vieram a existir por causa da pregação da palavra de Deus. Não havia outro motivo. Amém? Se fosse ordenado que a Igreja Católica, se fosse verdade que a Igreja Católica argumenta, ela não teria oficialmente um cânon até 1564, que foi quando o Concílio de Trento foi estabelecido. E como nós havíamos dito, desde o início da Igreja, muitas delas já consideravam os livros do Novo Testamento como inspirados. Então, em última análise, o reconhecimento do cânon depende do testemunho do Espírito Santo no coração do povo de Deus. Isso é importantíssimo. Quando a gente quer aprender da palavra de Deus, em primeiro lugar, que eu tinha falado, é preciso humildade, é preciso um coração rendido diante de Deus. Nenhum coração obstinado e orgulhoso vai entender as verdades de Deus, nenhum. Mas quando a gente se rende, se prostra e decide: eu quero, Senhor, eu preciso aprender a Tua verdade. Em segundo lugar, a gente precisa da revelação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo iluminando o nosso interior, a gente não consegue entender a palavra de Deus. Precisamos do Espírito Santo, irmãos. Precisamos para que possamos entender a sua palavra. Amém? Nós estamos estudando, um breve pausa aqui, estamos estudando sobre o fim dos tempos, com os líderes das células. Convido os irmãos a participarem.
o assunto, o irmão que tem participado, né, não é fácil. Principalmente na questão da perseguição da igreja. É um assunto que é como engolir um osso, realmente. E se não tivermos o Espírito Santo nos iluminando, nos mostrando, nos dando conforto, podemos desanimar, podemos pensar, para que eu vou ficar estudando isso? Eu não quero pensar que o futuro eu vou passar dificuldade, eu não quero. Mas se nós perseverarmos, confiarmos no Espírito Santo, Ele vai mostrar a verdade para nós. Jesus falou isso. Então, por que nós podemos confiar na palavra de Deus? Porque ela tem autoridade. De quem? Quem que dá autoridade para a Bíblia? Alguém pode falar aí? A autoridade da Bíblia vem do próprio Deus. Amém? Não é da igreja católica, não é da igreja evangélica, não é de igreja nenhuma. É Deus mesmo que deu autoridade para a palavra dele. Amém? Por isso que nós podemos acreditar na Bíblia com confiança. É muito mais valiosa a informação da Bíblia do que a informação científica, do que qualquer coisa. Ela procede de Deus. Sendo Deus quem fala através da palavra, a palavra não pode falhar, porque Deus não pode falhar. Por isso, é dito que ela é inerrante e infalível. Em João capítulo 10, abra comigo lá. Versículos 34 e 35, diz assim: Jesus lhes respondeu: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, até aí. Jesus falando aqui, essa passagem, Jesus estava citando um salmo, que diz que a escritura não pode ser anulada. Em outras versões fala, e a escritura não pode errar. Jesus falando isso, não é qualquer pessoa. Jesus falando que a escritura não pode errar. Hoje eu e você estamos diante de desafios, porque são homens, às vezes com pouco entendimento, mas muitas vezes com má intenções em seus corações, têm feito da interpretação da Bíblia um motivo para justificar seus pecados. Qual que é a maneira mais sadia para a gente interpretar a Bíblia? A gente precisa entender o contexto daquilo que foi escrito. Como eu falei para os irmãos, o versículo que nós lemos hoje, lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, vou ler novamente. Esse versículo deve ser gravado por nós. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que acontece hoje? Muitas pessoas pegam a palavra de Deus, interpretam como eles querem. Não levam em conta o contexto do que foi escrito, não levam em conta a gramática, o estilo. Por quê? Por que eu levar em conta o estilo? Deus usou pessoas diferentes. Por exemplo, usou Moisés para escrever os primeiros 5 livros. Como ele escreveu isso? Uma narrativa, uma história. E nem porque é uma história não é importante. Deus pode nos ensinar muitas vezes através de histórias. Por isso que muitas vezes são contadas histórias, narrativas bíblicas. Por exemplo, Davi e Sansão, José, enfim, todas as narrativas da Bíblia, todas têm ensinamentos que podemos aprender com elas. Só que o problema, a interpretação, como eu estava falando, nos dias de hoje, homens maus pegam a Bíblia, interpretam ela de uma maneira que não foi a maneira como o autor inicial
o autor que escreveu, que foi usado por Deus para escrever ali, não foi a intenção, não foi o sentido que ele tinha para aquele texto. Quando a gente pega um livro, por exemplo, imagina só, você vai escrever uma carta para seu irmão, sei lá, para algum familiar seu. Você tinha uma intenção original. Por exemplo, você quer que a sua casa seja construída de tal forma. Imagina se a pessoa que receber a carta distorcer o sentido do que você falou e fazer totalmente diferente daquilo que você planejou. Não vai ser ruim, né? Da mesma forma, essas pessoas hoje pegam a palavra de Deus, distorcem o sentido dela para adequar para a vontade dela. Isso nós não podemos fazer, amém, irmãos? Nós temos que ver qual foi a vontade de Deus para aquilo. Que tipo literário que Deus usou ali? Foi uma narrativa? Está contando uma história? Ou nos Salmos? Está contando uma maneira poética de escrever? Salmos usa muito isso. Tem vários salmos que falam de Jesus, do Messias, de uma maneira poética, porém fala uma verdade. Nessa semana mesmo nós estudamos sobre isso. Não me acordo de memória qual salmo nós estudamos, mas fala de Jesus de uma maneira poética, só que como ele vai vir à terra para fazer justiça, né? Então, não quero mais me alongar nisso sobre esse assunto, mas essas pessoas más, elas distorcem quem Deus é, fazendo Deus ser reduzido ao pensamento deles. E nós não vamos entrar nessa, amém? Precisamos conhecer quem Deus é. E Deus se mostrou a maneira como Ele quer que a gente conheça na sua palavra. Por isso que é importante que a gente leia. Continuando aqui. Deus não pode mentir. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim: Será que ao decidir isso usei de leviandade? Ou será que ao decidir algo faço como homem, para que haja de minha parte tanto um sim quanto um não? 18. Mas assim como Deus é fiel, a nossa palavra em relação a vós não é um sim e um não. Também Tito, capítulo 1, versículos 1 a 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade, que leva à piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no tempo próprio, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador. Então, Deus é onipotente, todos concordam, amém? Mas existe este exemplo que Deus não pode fazer. Ele não pode mentir. Ele não é homem para que minta, né? Foi falado. Então, Ele não vai mentir na palavra dele. Amém? Essa palavra que nós temos é uma palavra revelada, é uma verdade revelada. O que é revelada? É algo que foi mostrado, né? Deus queria se revelar aos homens. Deus queria que a gente conhecesse sobre Ele. E por isso que Ele nos deu a Bíblia. Por isso que Ele nos deu a Escritura. Deus deseja falar conosco de maneira clara, de maneira inteligente e compreensível. Como eu falei no começo, Deus não é uma força, né? A força esteja com você, desse tipo. Deus quer que a gente entenda o que Ele quer para nós. E algumas passagens aqui, rapidamente. João 17,
versículos 14 e 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Escritura, a Bíblia que nós temos, a revelação, ela é inspirada, pois homens falaram da parte de Deus. A gente leu esse versículo no começo. Deus usou pessoas ali no Antigo Testamento, na época nos profetas, os primeiros, eles falavam em nome de Deus. Isso é algo também muito sério, a questão da profecia, é uma coisa que a gente não pode brincar com isso, porque se isso for levado de maneira leviana, de maneira na brincadeira, pode custar a vida de alguém. Imagina só, chegar e profetizar para você, você vai ter tal destino, e esse que eu falei, aconteceu uma coisa ruim com você. Imagina. Então, deve ser levado de maneira com muito temor diante de Deus. A Escritura, como eu li o primeiro versículo, é útil para o ensino. Nós devemos aprender sobre Deus nela. Ela é útil para a repreensão. Se uma pessoa está num caminho errado, a palavra de Deus é útil para repreender. Ela é útil para educar na justiça. O que é educar na justiça? Mostrar aquilo que é o caminho certo de se viver. Ela é útil para aperfeiçoamento de cada um de nós, aperfeiçoar. Nós estamos em constante crescimento, amém? Eu e você, nós estamos na nossa vida cristã rumo à estatura de Cristo, rumo à altura de Jesus. Então, o que a palavra de Deus faz é aperfeiçoar a nossa vida espiritual e nos habilitar também para toda boa obra, amém? Tudo que nós precisamos saber sobre a nossa salvação está na Bíblia, amém? Tudo que Deus deseja que nós saibamos para a nossa salvação está revelado aqui. Isso não impede de nós orarmos a Deus, buscarmos a Deus, amém? Isso não é uma desculpa para você não orar, viu, irmão? Não é uma desculpa. Mas o que nós precisamos saber sobre a salvação, que nós vamos falar para evangelizar, está aqui. Nós já temos, amém? Efésios 6,17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é a verdade? Em várias palavras, vários versículos, fala isso. Salmos 31, versículo 5, diz assim: entrega o meu espírito nas tuas mãos, tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Isaías 65, 16. E aquele que invocar bênção sobre si na terra será abençoado pelo Deus verdadeiro. Aquele que jurar na terra jurará pelo Deus verdadeiro, porque os sofrimentos passados já estão esquecidos e escondidos dos meus olhos. Romanos 3,4. De modo nenhum, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Cristo é a verdade. Nós aprendemos isso pela palavra de Deus. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O que é a verdade? João 14, versículo 17.
O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. A palavra da verdade. Apocalipse 21, versículo 5. O que estava sentado no trono, o que estava sentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Salmo 119, versículo 142 diz assim: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Por último, a iluminação do Espírito Santo. 1 Coríntios. Capítulo 2, versículos 13 a 16, diz assim: também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. João 16, versículos 12 e 13 diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que lhe hão de vir. Diante de tudo que nós temos recebido de Deus, nós precisamos abraçar essa palavra da verdade, vivermos de modo digno de nosso Senhor, não aceitando a distorção da palavra, como fizeram na época de Timóteo, e como tem feito hoje, buscando torcer o significado e o sentido das Escrituras, para justificar seus próprios pecados. Nos arrependamos no dia de hoje, enquanto é tempo, pois o Senhor volta logo. Por último, eu gostaria de deixar Apocalipse, meus irmãos, capítulo 22. Apocalipse 22, versículo 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. Quando as vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava a mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faça isso, porque eu sou o seu conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Ele me disse ainda: não guardes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem.
Quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Dou testemunho a todo que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhes tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Feche seus olhos, irmãos. Vamos orar. Ó Senhor, te agradecemos, Pai. Te louvamos, Senhor. Deus, nos rendemos a Ti, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por ter nos revelado a Tua palavra, Senhor. Que nos fala, Senhor, da nossa salvação. Nos fala, Senhor, da esperança que temos em Ti, Senhor. Que o Senhor venha em breve. Pai, eu oro, Senhor, por cada vida aqui, Senhor. Por cada vida, Senhor, que porventura esteja ouvindo essa palavra. Que possa, Senhor, render seus corações, Senhor, à Tua vontade. Possamos, Senhor, nos humilhar na Tua presença. Reconhecer, Senhor, que sem Ti nós não somos nada, Deus. Tua palavra não é religiosidade. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Te peço, Senhor, guarda a Tua igreja. Que possamos, assim como Timóteo, guardar a Tua palavra, Senhor. Até o dia que o Senhor se revelar a nós, pessoalmente. E nós cremos, Senhor, que está próximo. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro que Teu Espírito Santo, Senhor, desperte. Desperte a cada um de nós, Senhor. Nos dá fome, Senhor, pela Tua palavra. Sede de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor neste momento.